Shalom, queridos, graça e paz. Voto ou barganha? E aí? Nos dias de hoje, ainda se deve fazer votos a Deus ou voto é uma barganha? Existe diferença entre voto e barganha ou todo voto está ligado a uma barganha? É uma prática apenas do Antigo Testamento ou agora, nós que estamos no tempo da graça, podemos fazer votos a Deus? Esse é o tema de hoje no nosso Café Devocional. Vem comigo! Glória a Deus aí pela sua vida, por mais um cafezinho devocional, por estarmos juntos aqui nessa manhã falando das coisas espirituais. E hoje o tema, como eu disse, é voto ou barganha. Vamos lá, gente. Falar de voto não é fácil. Eu quero que você preste bastante atenção, quase que não sai. Bastante atenção, porque a linha da bênção e da maldição, entre a bênção e a maldição, ela é um fio de cabelo. E se a gente não vigiar, aquilo que era para ser bênção vira maldição. Amém? Então a gente precisa ficar muito ligado naquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque tudo que está fora da palavra é apenas heresia. Amém, querido? Então não podemos cair nas heresias, precisamos ficar firme nos propósitos. Bom, gente, o grande, digamos assim, o estopim é sobre o voto, ou seja, o início, o que desencadeia todo esse entendimento de voto, está lá no princípio da palavra, no livro de Gênesis, amém? Quando Jacó, amém, ele faz um voto a Deus, amém? Lá no capítulo de número 28 do livro de Gênesis, versículo 20 ao 22. Eu não vou ler, hoje tem bastante coisa que a gente vai estar falando para vocês aqui, mas você toma nota, Gênesis 28, do 20 ao 22, fala sobre o voto que Jacó fez a Deus. Bom, gente, nesse momento, Jacó ainda não tinha desenvolvido uma fé em Deus. Jacó ainda estava começando a ter as suas experiências com Deus e, de alguma forma, ele aprendeu, ele ouviu falar sobre o voto e, diante da dificuldade, e de estar enfrentando agora, uma grande peregrinação que ele haveria de passar, então ele faz ali um voto com Deus. Há uma corrente de teólogos que diz que Jacó ainda nesse momento não era servo de Deus, até porque ele fala, se Deus for comigo, se me abençoar, me der roupa, me der condição, me prosperar nesse caminho, eu servirei ao Senhor. E aí também ele complementa dizendo, também tirarei o dízimo de todas as coisas. Então são duas promessas, que Jacó faz a Deus, que uma se Deus o abençoasse em tudo, ele seria servo de Deus, ele serviria a Deus, e a segunda era que ele também tiraria o dízimo de todas as coisas. Bom, todo texto, sem contexto é apenas um pretexto, então a gente precisa ficar muito antenado naquilo que a palavra nos ensina. Bom, daí para frente a gente vê inúmeras vezes no Antigo Testamento falando sobre voto. Davi votou, amém? Ana votou, e outros homens votaram, Jefté votou, Absalão votou. Então, dentro desses votos que eu citei agora, temos aqueles votos que a gente vê que são votos de coração a Deus, e tem aqueles outros votos que já é meio complicado. Por exemplo, o voto de Davi. Davi fala, Senhor, enquanto a arca não voltar para Jerusalém, eu não vou descansar. Ele põe um propósito, ele põe um voto e luta por isso. Temos o voto de Absalão, que Absalão fala assim, se o Senhor me tornar rei de Israel, eu farei isso, farei aquilo, e faz promessas ao Senhor, só que não era o desejo de Deus tornar Absalão rei de Israel. E ele tenta mais à frente, tomar o trono do pai, cumprindo o propósito, ofertas de adoração a Deus, ofertas de sacrifício a Deus, só que nenhuma dessas ofertas, nenhum desse voto Deus recebeu, porque Deus não estava nisso. Então vamos lá. Olha, entenda bem, nós temos aí o voto de Ana, no livro de Samuel. Ana vota a Deus, ela não tinha um filho, e ela, a mulher amargurada, era perseguida pela sua rival, a Penina, que jogava na cara dela tudo isso. Ela era uma mulher amargurada no espírito dela, ela faz uma oração a Deus, desabafa com o Senhor e diz, Deus, se o Senhor me der, eu não tenho, se eu sou uma mulher amargurada, estou aqui, Senhor,
chateada, triste, mas se o Senhor me der, Deus, olha, é teu. Entendeu agora? Agora, olha a diferença. Ana, ela não deu meio filho para Deus, ela não deu um terço filho para Deus, ela não deu 10% do filho para Deus, ela deu 100%. A palavra do Senhor diz que ela cumpriu o desmame e entregou o filho, né, na casa do Senhor para que o filho fosse criado pelo sacerdote e se tornasse um servo de Deus. E Deus acrescentou filhos na vida dela. Então entenda bem, querido, a barganha, ela tá ligada ao toma lá da cá. Olha, eu vou fazer isso porque o Senhor vai me dar isso. Ó Deus, se o Senhor me der isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Entendeu? Ó, quero isso aqui para o Senhor me dar aquilo lá. E o voto, ele tá ligado a uma gratidão. Olha Deus, eu não tenho nada, eu vou sair nessa peregrinação, mas se o Senhor me abençoar, olha, verdadeiramente Deus, eu vou lhe entregar, eu vou colocar, porque é a minha devoção. Por exemplo, já vi pessoas, né, no decorrer da minha caminhada, já vi pessoas tendo os dois tipos de atitude, o voto de devoção, de gratidão e o voto de barganha. Vou dar um exemplo bem claro que serve para os dois. A pessoa está desempregada. Ela nunca foi dizimista, ela nunca teve contato, mas ela chegou de repente no evangelho agora e está desempregada. E ela fala assim com Deus: Senhor, olha, eu não tenho nada, estou desempregado, estou passando esse problema, estou no meio dessa pandemia, mas olha Deus, se o Senhor me abençoar no emprego, olha Deus, se o Senhor abrir a porta, sabe Deus, de tudo o quanto o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou ser dizimista, porque eu sou grato ao Senhor, eu amo o Senhor, e eu entendo isso como mandamento, como uma ordenança, eu vou fazer de todo o meu coração. Esse é o voto. Ela prometeu. Vamos para o outro caso? O outro caso é: olha Deus, eu não tenho nada não, tá brabo, tô sem grana, mas olha, se o Senhor me der um emprego, eu te prometo, Deus, que 10% aí eu vou tirar bonitinho e vou te entregar. E olha Deus, dá um emprego grande, hein? Dá um emprego para ganhar muito, porque a entrega aí de 10% ser muito, hein? Então, a diferença, ela tá onde? Ela tá na forma que você faz. As duas atitudes são a mesma, só que uma é de gratidão e a outra é de barganha. O voto barganha, Deus não recebe. O voto sem um propósito na palavra, o voto de Absalão, Deus não recebeu. Senhor, me dá isso aqui porque eu vou fazer aquilo. Não está no propósito de Deus, não está no coração de Deus, não será gerado. Mas o voto de gratidão, o voto de Davi, Deus recebe. Quando Davi vai construir um altar para Deus, para ofertar ao Senhor, ele chega, né, para comprar a eira, né, do Senhor chamado Araúna, né? E quando Araúna fica sabendo que o rei deseja comprar a sua eira para a construção de um altar, ele fala: Senhor, por favor, não há preço a ser pago nisso. Eu estou lhe doando. Se fosse outros hoje, glória a Deus, aleluia, chegou a oferta. Mas o que Davi faz? Não, Araúna, pagarei o preço devido à sua eira, porque não entregarei a Deus aquilo que não me custa. Então Davi entendia aquilo que era o princípio da entrega. Ele não entregaria a Deus aquilo que não custasse a ele. Era algo do coração. Ele podia receber a eira de graça? Poderia. Mas ele não faz por quê? Porque ele entende o que ele precisa entregar, o preço que ele precisa pagar. Muitos de repente vão dizer: mas Jesus já pagou o preço para tudo. E é verdade. Jesus já pagou o preço. Só que ainda que não me seja cobrado nada, eu entendo que eu preciso pagar um preço ao Senhor. E esse preço é de oração, de devoção, de ter uma vida com Deus, de renunciar ao pecado, porque nós não vamos ser hipócritas. Renunciar o pecado é um preço alto que a gente paga. Dizer que a gente não quer o mundo é um preço alto que a gente paga. Que preço é esse? Muitas vezes de ter uma inimizade na família, muitas vezes de não ser compreendido no seu trabalho, de ser, né, intitulado como louco,
Não é verdade? E quantos estão dispostos a pagar este preço? Jesus já pagou tudo, mas há preços que nós precisamos pagar. Jesus já pagou o preço, mas eu tenho que ter meu momento de oração, dobrar o meu joelho, 1 hora, 2 horas, calejar o meu joelho. Jesus já pagou o preço, mas eu preciso ter minha devoção ao Senhor, eu preciso quebrar minha carne, fazer os meus jejuns, ter entendimento da palavra. Então é isso que eu quero que você entenda no teu espírito. A linha da bênção e da maldição é um fio de cabelo. A Bíblia diz o seguinte, olha, se você não tem fé, Paulo instruía a igreja a respeito sobre comer carne e comer legume. E estava crescendo naquela época o seguinte, uns tinham fé e diziam que comeriam carne, outros não tinham fé para não comer. E começa a ter um probleminha lá no meio do povo. E Paulo falou assim, olha gente, é o seguinte, vocês têm fé para comer carne? Então coma carne, beleza, fica na benção. Mas olha, não julgue quem não tem fé para comer carne. Se os caras só têm fé para comer legume, deixa os caras comer legume e ser feliz. Amém? Então, irmão, é o que eu falo. Se você tem fé para fazer um voto de gratidão a Deus, você faz o voto de gratidão. Senhor, se o Senhor, amém, eu estou aqui nesse propósito, se o Senhor fizer assim, eu vou manter assim, eu vou fazer assim para o Senhor, eu vou te entregar assim. Vai lá, faz, é na benção, Deus vai te abençoar. Não faça barganha com Deus, tá? Barganha não, assim, Deus, eu vou fazer isso aqui para o Senhor me dar aquilo ali. Não, isso não. Mas se for algo de gratidão, algo de devoção, algo que sai naturalmente do seu coração, é bênção. Se você não tem fé para fazer voto, então não faça. Amém? Não existe na Bíblia dizendo, obrigado, façais voto ao Senhor. Não é algo obrigado. É é algo a mais que você faz. É algo que você entrega. E é algo que tem embasamento bíblico, tanto, né, mostrando o voto de gratidão, de adoração, né, e o voto barganha, os quais não foram recebidos por Deus. Amém? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu vi também Paulo em Atos 18, ele faz um voto a Deus, ele faz o voto de Nazireu, e ele raspa a sua cabeça, tá lá, Atos 18, versículo 18. Então, houve votos no Novo Testamento. E não era voto de sacrifício de animal, nem de oferta, era voto simplesmente de raspar a cabeça. Porque para um judeu raspar a cabeça era um ato de vergonha, tá? De humilhação. Simão, no livro de Atos também, no capítulo 8, versículo 18 ao 21, tinha um mágico Simão, né, que ele viu os apóstolos derramando o Espírito Santo através da imposição de mãos, e ele desejou isso para si. E eu vi outro dia uma pessoa falando que isso, ele tentou votar a Deus, né, e comprar isso. Entenda bem. Aí tá totalmente destoada a situação. Simão tentou comprar, ele não tentou votar. Ele chegou para os apóstolos e falou, olha, vocês me dêem esse dom aí que eu pago por ele. Tá? Não deixa de ser um tomar lá da cá, mas ele faz isso com os apóstolos. Me dê esse dom aí de pôr a mão sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Eu gostei desse negócio, achei bacana, eu pago por isso. Então não é pelo preço. E aí fica, né, mais uma vez muito visível para todos nós que Deus não recebe preço. Eu vou fazer isso, vou comprar de Deus. Não tem como comprar de Deus. Amém? Mas você pode entregar se você ama Ele. Oferta não está ligado à compra. Dízimo não está ligado à compra. Está ligado à devoção. Certa vez tá ficando um pouco longo o vídeo, mas eu preciso só terminar isso aqui. Certa feita perguntaram para mim assim, pastor, o dízimo eu devo entregar, né? O dízimo tá na lei e na graça não se fala muito sobre isso. Eu entrego o dízimo, não entrego o dízimo. E aí? Eu pesquisei bastante, orei a Deus muito sobre isso, né? E eu falei, meu Deus, nunca se viu ninguém questionar o dízimo que quisesse entregar a mais. Nunca vi alguém falando assim, esse negócio de 10% aí, isso aí não é nada não, eu vou entregar 50, 40, eu vou entregar tudo. A gente não vê isso. A gente vê pessoas que acham que 10% é muito e questionam essa entrega. Entendeu? Ou seja, dois pesos, um peso, na verdade, 2 medidas. Entendeu? Então, quer falar de dízimo? Eu falo, olha, eu não prego o dízimo da lei, eu prego o dízimo da graça. O dízimo da lei era uma ordem, uma lei, 10%. O dízimo da graça, 100%. A graça ensina que tudo que eu tenho é de Deus. Eu, por convicções, por minha fé, cumpro
o que a lei diz, por amor, por devoção, por gratidão, mas não por imposição. Não pode ser impositivo. Você tem que fazer. Não, é você e Deus. É como comer carne e comer legume. Você tem fé para comer carne? Coma. Você não tem? Come legume. Você tem fé para entregar o dízimo ou entregar a mais? É você e Deus. O que não pode é a gente questionar, né, por a palavra, por a gente não querer fazer. Você não quer fazer, não? Fique em paz. É você e Deus. Amém? E é isso que nós precisamos ensinar nas nossas igrejas. A gente precisa ensinar o povo a raciocinar, a pensar, a colocar diante de Deus, a olhar para dentro de si, para a sua fé, para os seus valores, pesar isso e tomar a decisão certa. Quando a gente chega para as pessoas e diz assim, você vai fazer assim porque eu sou o pastor, então eu estou tirando dessa pessoa, desse membro, dessa ovelha, a oportunidade de refletir, de pesar os seus valores e tomar a decisão certa. Então eu não posso apenas impor o caminho, eu preciso apontar. Eu digo, olha, tem dois, Deus fez isso. Olha, em Deuteronômio Deus fala, olha, eles que tem 2 caminhos, o da bênção e da maldição. Deus fala, olha, aí Deus aponta, vai por esse aqui, porque se você for por esse vai ser assim e assim. Mas se você escolher ir por esse aqui, você pode também ir, porque há o livre-arbítrio. Mas olha, o preço é desse, esse. Mas você que toma a decisão, é a mesma coisa. Olha, eu ensino, você faz o juízo de valor, olha para dentro do seu coração, pesa onde está o seu coração e toma a sua decisão. Eu posso destruir e dizer, o caminho é esse aqui. Se você for nesse caminho, tem essa bênção. Amém? Se você for esse, tem esses percalços aqui, mas você escolhe o caminho que você vai percorrer. Eu não posso decidir por você. Pastor nenhum pode decidir por você. Pastor nenhum pode ser um autocrata, né? Aquele que decide, aquele que manda, aquele que determina. Não, nós estamos aqui para instruir. E eu espero que você tenha sido instruído nessa manhã. Que Deus abençoe. O vídeo está bem longo hoje, mas eu creio que te trouxe grande ensinamento em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família. Que Deus traga paz no teu coração. Que você possa tomar nota de tudo, refletir, ouvir, reouvir esse café devocional para tomar a sua melhor decisão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos à sua disposição. Teve dúvida? Comenta aqui no nosso chat do YouTube. Deixa o seu comentário. Chega uma notificação para mim na hora que você comenta. Eu vou estar lhe respondendo. Em nome de Jesus. A sua dúvida pode ser a dúvida de outros milhões de pessoas. Que Deus abençoe. Mais um café devocional. Meu café até esfriou já. Mas vamos lá.